Olá, eu sou o Johnny Robson e está no ar o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade. E no nosso bate-papo de hoje nós temos a nossa irmã Valda Aguiar, aqui da Associação Espírita Caridade. Valda Aguiar, seja muito bem-vinda. As suas palavras iniciais para o nosso programa. Obrigada, Johnny. Gostaríamos de agradecer por essa oportunidade de aprendizado que nós temos, de poder trazer um pouquinho daquilo que aprendemos através dessa doutrina que tanto nos auxilia. Lembrando aos nossos amigos internautas que podem participar do nosso programa no dia de hoje, tirando as dúvidas, querendo perguntar alguma coisa sobre o tema, qual nós vamos falar daqui a pouco, e também pode acessar o nosso WhatsApp, que é o 992-308189, deixando o seu comentário sobre o tema qual vai ser falado no dia de hoje. Também pode adentrar a nossa fanpage na Associação Espírita Caridade, que está no nosso Facebook. E hoje nós vamos abordar com a nossa mana Valda Aguiar sobre o tema contradições de Jesus. Valda, é um tema a qual muitos, quando se fala referente a Jesus para a doutrina espírita é o guia e modelo. E para outras pessoas que acreditam, também tem algumas contradições a muitas palavras a qual Jesus nos trouxe. Então, muitos acabam confundindo algumas palavras que Jesus nos trouxe. O que tu tem para falar para nós nesse primeiro momento sobre as contradições de Jesus, se foi verdade, se é mentira, o que nos traz a doutrina espírita? Porque muitos de nós, mesmo estudando a doutrina espírita, temos algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre as palavras de Jesus. E quando nós começamos a estudar, nós começamos a ver que tem coisas diferentes aí que nós, conforme nós vamos estudando dentro da doutrina espírita, nós vamos compreendendo. O que tu traz para nós, Valda, referente a contradições de Jesus? Johnny, telespectadores, nós podemos nos embasar na doutrina espírita e na história. Historicamente, na época de Jesus, Jesus não falava um idioma nacionalmente constituído, um idioma propriamente constituído como nós temos hoje. Por exemplo, a língua portuguesa hoje tem mais de 400 mil vocábulos, 400 mil palavras para que a gente possa distribuir de forma harmônica num contexto e se expressar da melhor forma possível. Porém, a época de Jesus era um pouquinho diferente. Jesus não falava o hebraico, compreendia e às vezes se expressava em hebraico, mas não falava, não era o idioma nacionalmente constituído, não falava o índice. Jesus falava o aramaico, que era um ramo do arameu ou do samareu, do samaritano. Era um dialeto. Hoje nós temos ainda algumas civilizações que se comunicam através de um dialeto, que não é um idioma propriamente constituído. E como todo dialeto, ele é muito pobre, né? Por isso que não pode ser considerado um idioma constituído. É uma pobreza de linguagem, de quantidade de palavras. Então, esse dialeto que Jesus falava não passava de 10 mil palavras. Aí imagina, se hoje nós cometemos tantos equívocos, ficamos às vezes não conseguimos nos fazer compreender com o número de palavras que tem a língua portuguesa, mais de 400 mil, imaginemos-nos com menos de 10 mil palavras para nos expressarmos. Imagina Jesus que veio com essa missão de trazer tantos ensinamentos, tendo que se expressar com menos de 10 mil palavras, para toda a riqueza de conteúdo que ele vinha nos trazer. Então, por isso era muito natural esses equívocos, historicamente. À luz da doutrina espírita, nós nos embasamos no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Valda, Jesus ele pregava, amor ao próximo, honrar o pai e a vossa mãe. E muitos de nós, quando adentramos a casa espírita e começamos a nos aprofundar e aprendemos em uma determinada religião ou na escola mesmo, que é muito comum, quando nós nos aprofundamos dentro da casa espírita, mas como assim? Jesus falava algo totalmente diferente e aqui, como é que funciona essa questão de amor ao próximo, honrar o vosso pai e a vossa mãe, mas é tudo contra o que Jesus está falando? Como é que a gente pode entender um pouco melhor sobre essa questão? Porque muitos de nós ainda temos essa dificuldade. Amor ao próximo, nós podemos falar que nós amamos o nosso próximo, mas coloca o dedo na nossa ferida. Mas Jesus foi que fez a caridade, foi que pregou o amor ao vosso próximo, mas
coloca o dedo na nossa ferida. Como é que eu vou honrar o vosso pai e a vossa mãe se no passado meu pai e minha mãe me prejudicou muito? Como é que eu vou perdoar meu pai e minha mãe? Então, Jesus como guia e modelo, né? Como é que tu traz para nós essa questão? O que a doutrina espírita nos traz referente a essa questão? Jesus sempre pregou isso, amor ao próximo, honrar a piedade filial, honrar o pai e a mãe, honrar certas tradições também, quando nos conduziam ao bem. Mas tem um momento histórico, se não me engano, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versículos 25 a 27, acho que o 34 também traz alguma coisa, que ele diz que se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos, e mesmo a sua própria vida, não é digno de me seguir. Imaginemos Jesus, que sempre pregou o amor ao próximo, essa solidariedade universal, no sentido de nos sentirmos todos iguais e sermos solidários uns com os outros, dizer que tem que odiar os seus para seguir Jesus. Então, Jesus pregava a desunião, né? Muitos podem se perguntar isso, entender dessa forma. Mas aí, óbvio que hoje os historiadores já sabem, os estudiosos da língua já sabem disso, mas às vezes as pessoas não buscam e acabam se equivocando, esquecendo o significado real de algumas palavras. Na época de Jesus, a palavra não existia odiar como nós conceituamos hoje, como oposto de amar. Odiar era amar menos. Olha como, mesmo nos dialetos, mesmo na linguagem mais primitiva, embora essa não fosse, era bem rica até, embora pobre em relação ao que temos hoje de linguagem, as pessoas já não usavam não tinham, mesmo que fossem bem mais primitivas do que nós, no comparativo de selvageria, de agressividade, de desamor, no próprio vocabulário não tinha um oposto de amar. Utilizava-se o odiar como amar menos. Então, como pode alguém que disse que os outros deveriam amar ao próximo, dizer que deveriam odiar os seus, aqueles do seu núcleo familiar, para seguir Jesus? E aí nós vamos encontrar essa explicação de que o odiar, a época de Jesus, com o dialeto que ele utilizava, o arameu, o samareu, que era um ramo do samaritano, o dialeto que ele utilizava o odiar não exprimia o oposto do amar. Então, essa é uma aparente contradição, não é uma completa contradição. Valda, nós temos aqui algumas questões e parece que é para deixar o nosso convidado meio assim, mas como a gente sabe que a nossa convidada, Valda Guiar, é palestrante, é trabalhadora da Associação Espírita Caridade, tem um bom tempo dentro da doutrina espírita, nós temos aqui algumas questões que nós vamos trabalhar, né? E uma delas nos traz o seguinte: no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 27, nós encontramos a seguinte citação atribuída a Jesus: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, seus irmãos e irmãs, o mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo? Parece uma coisa meio ilógico, né? Que alguém que, como Jesus tenha dito para alguém, odiar os seus queridos. Ele realmente falou essas palavras para os seus familiares e para os seus discípulos? Nós entendemos que sim. Muitas pessoas utilizam-se disso como uma contradição, para colocar Jesus numa saia justa, os anticristãos, né, contra a doutrina do Cristo, podem se utilizar disso. Nós entendemos que ele realmente falou. Na verdade, Jesus nunca deixou nada escrito por ele mesmo. O único episódio em que a gente sabe que Jesus escreveu alguma coisa foi o episódio da mulher adúltera, em que ele riscou no chão. Se abaixou e começou a riscar na terra. Dizem que naquele momento Jesus estava escrevendo na terra com o dedo as chagas morais de cada um daqueles que estavam ali para acusar a mulher adúltera e participar do horrendo episódio de apedrejamento, que era a pena instituída para adultério naquela época, a lapidação, né, a morte por apedrejamento. É o único episódio em que é relatado que Jesus escreveu alguma coisa e, como foi na areia, o tempo e o vento trataram de varrer tudo e ficar não esquecido, mas sem registro.
todos os outros registros foram feitos, os principais, né, pelos evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus. Então nós entendemos que esses discípulos, esses evangelistas, como discípulos fiéis do Cristo, trouxeram sim a forma mais pura da essência divina vivida pelo Mestre Jesus através dos seus atos. Entendemos que sim, ele pronunciou isso e como dissemos, né, por questão da pobreza do dialeto, o odiar não era visto como hoje oposto do amar, e sim amar menos. Então, o amar menos, eu tenho que amar menos as minhas terras, os meus parentes, o meu trabalho, não que eu não possa me dedicar a eles, que eu não possa ter bens materiais, que eu não possa viver a minha vida em família, não é isso, mas ter como prioridade servir a Deus por intermédio da crença em que nós estivermos. Por exemplo, nós aqui servimos ao Cristo, que é o intermediário de Deus, que foi o nosso intermediário vivo aqui na Terra encarnado, na sua missão, né, se utilizando daquele corpo do Jesus de Nazaré, do Nazareno, para cumprir a sua missão. Nós servimos ao Cristo por intermédio da doutrina espírita. Os evangélicos servem ao Cristo por intermédio da congregação a que se filiem. Católicos servem ao Cristo por intermédio da igreja. Enfim, somos todos servidores do Cristo quando nos propomos a um trabalho no bem, de amor ao próximo, de abdicação das nossas frivolidades para poder fazer parte dessa, como uma parcela pequenininha, aquele trabalho de formiguinha, né, desse momento. Valda, nós temos Jesus como guia e modelo e muitos ainda acabam não acreditando no trabalho que Jesus foi, que foi exercer a caridade. E lá, quando Jesus está sendo crucificado, ele tem aquela fala no final que ele diz: Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Essa fala que Jesus nos traz, muitos a qual nós conhecemos amigos, né? Nós podemos ter amigos e até dentro da casa espírita ou qualquer outra religião que questionam muito essa fala de Jesus. Por que perdoar essas pessoas que estavam fazendo maldade para ele? Porque como ele estava exercendo a caridade, por que ser crucificado? O porquê de tudo isso? E muitos questionam o porquê Jesus está sendo crucificado e por que ele faz essa fala. Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem, mesmo aqueles irmãos interagindo de má fé contra ele. Por que será que Jesus falou, Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem? O que nos traz isso? O que tu pode trazer para nós, Walter? Quando Jesus traz isso, ele está apenas carimbando o que ele sempre veio fazer. No momento derradeiro, ele mostra o amor ao próximo através do perdão. Porque muitos poderiam dizer assim, nossa, ele é um fraco, né? É um tolo porque está sugerindo que mesmo aqueles que o amam e os outros que assistem aquele episódio sanguinolento da crucificação, perdoem os criminosos que proporcionaram isso. Então, ele nos dá mais uma prova que mesmo quando a gente se sinta agredido, ofendido, ferido no nosso orgulho, nós precisamos da outra face. E foi isso que ele fez. Nós, por vezes, não prestamos atenção em todos os ensinamentos através das atitudes de Jesus. Jesus não se ofendia porque não tinha orgulho, não era orgulhoso como nós somos, não se sentia ofendido, agredido. Ele sabia que aquelas pessoas, por desconhecerem a verdadeira vida e os ensinamentos de Deus através das palavras de Jesus, que ele recém tinha vindo trazer, ele sabia que aquelas pessoas não estavam agindo com conhecimento de causa. Estavam agindo seguindo tradições da época e os seus instintos, porque eram mais instintos que prevaleciam do que o próprio sentimento em relação ao próximo, colocar-se no lugar do outro. Era a compreensão de Jesus sobre as dificuldades dos nossos irmãos. E dentro da casa espírita, Valdo, como é que tu pode trazer para nós referente a essa questão de Jesus? Nós estamos aqui repetindo bastante que Jesus é o nosso guia e modelo. Dentro da casa espírita, como é que tem essa interagências falando sobre Jesus, porque dentro da doutrina espírita se fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o espiritismo, que é o que nos traz o esclarecimento e o consolo. Mas
como é interagido essa questão de Jesus nos estudos dentro da casa espírita? Como é que se abrange sobre essa questão? Se aprofundam referente a Jesus? É um trabalho somente, só dando exemplos das situações a qual aconteceram na época? Ou se aprofunda mesmo sobre Jesus estudando algo a mais? Sabe que muitas pessoas pensam que o espiritismo é anticristão. É uma doutrina não cristã. Não vou nem dizer que é anticristã. Nós não somos, as pessoas não nos trazem isso, né? Quando desconhecedoras do espiritismo, não nos trazem que nós somos contra o Cristo, mas nos trazem que é uma doutrina não cristã. Que nós temos o nosso ídolo Allan Kardec, o que não é verdade. Nós temos ele como nosso orientador, porque foi aquele que compilou todas as obras básicas, fez um trabalho maravilhoso, um espírito talhado, preparado para isso, mas ele não é o nosso modelo e guia. Nosso modelo e guia é Jesus, porque a doutrina espírita ela só vem expandir o que Jesus trouxe, ela vem cumprir o que Jesus falou do Consolador prometido, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 14, em que Jesus disse: eu vos enviarei um outro Consolador para que fique eternamente convosco e em vós. Nós não entendemos que esse envio de um outro Consolador seja o retorno de Jesus encarnado entre nós de forma corpórea, mas sim da vivência de um esclarecimento que nos faz ser melhores e compreendedores da verdadeira vida. E nós, espíritas, entendemos que essa doutrina cumpre essa promessa de Jesus. Valda, nós já vamos dar continuidade com o nosso tema, sempre lembrando aos irmãos que estão aí assistindo o programa Terceira Revelação, que pode participar do nosso programa deixando seu comentário no nosso vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade no Facebook. E também pode perguntar sobre o tema qual nós estamos abordando no WhatsApp, que é o 992-308189. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação, agradecendo aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando aí no programa Terceira Revelação, mandando um abraço para todos os irmãos que estão ligados no programa Terceira Revelação no dia de hoje. Estamos aqui conversando com a nossa mana Valda Aguiar, aqui da Associação Espírita Caridade, com o tema Contradições de Jesus. E falamos no primeiro bloco sobre as contradições que tinha referente às palavras que Jesus nos trouxe naquela época, e muitos de nós ainda acabamos nos questionando sobre
as palavras que Jesus nos trouxe. Então nós temos aqui, Valda, como bem falamos no primeiro bloco, que nós tínhamos algumas questões para abordar. Como a Valda já é uma trabalhadora de longa data dentro da casa espírita, né? A Valda é de berço, né, Valda? A Valda é de berço. Não, nem tanto. Nem tanto, né? Brincadeira. Brincadeiras à parte. Mas nós temos algumas questões para com a nossa irmã Valda, falando sobre ainda Jesus e as palavras que Jesus nos trouxe. E nós temos uma questão aqui, Valda. É a seguinte: teve um episódio narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 9 de seu evangelho em que Jesus convida um homem a segui-lo e este pede que possa ir primeiro enterrar seu pai que acabava de morrer. Jesus disse a ele: deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, quando a ti vai anunciar o reino de Deus. Parece um pouco desumano mesmo quando se faz essa fala a Jesus. Então a pergunta é, Valda, para aquele homem deixar de assistir a sua família honrando seu pai num momento tão delicado? Seria uma questão delicada deixar seu pai, a sua mãe, assim, naquele momento? É o último momento que eu posso ver meu pai. Não, então deixa lá, eu não vou ir. Seria meio delicado deixar nessa questão? Como tu mesmo comentou, pensando nesse momento bem delicado, parece bem desumano que Jesus peça que ele deixe aos mortos o cuidado. Parece estranho, né? Como que eu vou deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Como é que eu vou fazer isso? Né? Um morto não mexe. Então, o que Jesus estava trazendo ali não era impedindo ele, era apenas impedindo ele de ir honrar o seu pai, a sua família diante daquele momento delicado. Mas ele estava fazendo um convite geral, porque não era só aquele homem que o seguia. Ele estava envolto por uma multidão, como sempre. E ele se dirigiu àquele homem, sabendo da sua dificuldade, que Jesus era dotado de faculdades e poderes inimagináveis para nós hoje, na nossa dificuldade de entendimento, enfim. Aproveita aquela oportunidade para dar uma lição, indicando que a verdadeira vida é a vida espiritual. Porque ele diz, quanto a ti, como o Johnny leu antes para a gente, fez a pergunta, quanto a ti, vai anunciar a verdadeira vida. O que é anunciar a verdadeira vida? É quando se extingue a vida material e nós reiniciamos a nossa caminhada na nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Essa é a nossa condição, espíritos imortais. E vamos aprendendo de existência em existência, nos purificando, nos tornando melhores. Mas quando ele diz, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele se referia àqueles que estão mortos para as questões espirituais. Aqueles que não compreendem que a vida continua, se apegam somente na matéria, só na vida presente, só entendem isso. Então Jesus aproveita aquele momento no convite àquele homem que sabia que ele tinha esse compromisso diante da sociedade, da família, de ir velar o seu pai, de enterrar o seu pai. Mas aproveita o momento para mostrar que a verdadeira vida não é esta, e sim a vida espiritual, referindo-se aos mortos, aqueles que cuidariam de enterrar os seus mortos, como os que ainda não compreendem a verdadeira vida e entendem essa como a única existência. E ele ainda diz, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus, vai mostrar para os outros que a vida não termina aqui, vai consolar aqueles que estão feridos pela perda de um ente querido, vai anunciar o reino de Deus. Valda, nós temos aqui alguns comentários, né? E um deles até é uma questão que muitos de nós que estudamos dentro da casa espírita, somos frequentadores da casa espírita, temos ainda esse preconceito contra a doutrina. E um dos nossos irmãos, o Rogério, nos traz o seguinte: a minha tia, ela é católica e diz que o espiritismo é coisa do capeta, né? Então a gente que frequenta a casa espírita tem ainda esses preconceitos, né? Que o espiritismo é coisa do capeta, é coisa do demônio, que nem dizem, né? O que a doutrina espírita diz referente a esses irmãos, né? Sobre essa questão que ainda se gera um preconceito, né, contra a doutrina espírita, e por vezes a gente não adentra a casa espírita e não sabe como é que está se realizando o trabalho. E nós somos assim, porque nós vivemos num mundo ainda de imperfeição, nós temos ainda, o fulano é desse jeito, o ciclano é desse jeito.
mas a gente não sabe como é que fulano é no dia a dia. Fulano é uma pessoa que faz caridade todos os dias e a gente só vê esse lado obscuro dele. O que a doutrina espírita nos traz referente a essa questão, Walter, que o nosso irmão Rogério nos trouxe? Johnny e Rogério, nosso agradecimento pelo envio da pergunta, muito obrigada. Ela é muito pertinente e é importante a gente falar que capeta é um apelido para demônio, né? Ai, mas vocês falam essas palavras, não tem medo? Não, são apenas palavras. O que importa é o nosso sentimento, a nossa vibração. Capeta é apenas um apelido para demônio. Demônio vem do latim daimon, que quer dizer gênio. Apenas isso, gênio. E gênio é o quê? Inteligência. Ou seja, entendemos nós que demônios são as inteligências que se perverteram, que se desviaram e foram para um mau caminho. Assim como nós podemos usar a nossa inteligência para o bem, podemos utilizá-la para o mal. E é aí que está a grande diferença entre o que a doutrina espírita aborda sobre as verdades espirituais, segundo nós entendemos, e o que outras crenças trazem. Nós não estamos nos rivalizando com nenhuma crença, não é isso, apenas trazendo um outro ponto de vista que pode ser adequado para A, B ou C e não ser adequado para D e F. Cada um vai buscar a crença que mais se adeque ao seu entendimento, aquilo que ache melhor. Lembrando que toda religião é boa, toda religião que conduz o homem ao bem é boa. Agora, as particularidades de cada crença nós podemos abordar. Quando nós falamos em inteligências que se desviam para o mau caminho, porque todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, com destino à perfeição, através do curso dos séculos. Aquelas personalidades más que cometeram muitos crimes, muitas atrocidades, quando seu corpo morre, elas retornam à pátria espiritual e não viram anjos por conta disso. Nós não entendemos, nós não cremos na teoria das penas eternas e dos prazeres eternos. Nós entendemos que existe, a questão do céu e do inferno, né? Nós entendemos que existem regiões espirituais que podem ser consideradas um verdadeiro inferno, adequadas a mentes malignas. Espíritos que viveram encarnados na Terra, retornando à pátria espiritual, afeiçoados ao mal, se reúnem por vibração e afinidade em determinadas regiões em que os espíritos são propensos ao mal. Espíritos que já têm uma ideia de uma noção da divindade ou que mesmo conseguem praticar o bem, vão ser encaminhados a regiões superiores, né? Superiores a estas que falamos, regiões adequadas ao seu nível de adiantamento moral. O que conta aqui é moralidade. Esse é o fator principal. Então, quando alguns falam, espiritismo é religião do demônio, é porque, sim, a doutrina espírita surgiu através de comunicações mediúnicas. Espíritos se comunicando, primeiramente, através de objetos, né, no fenômeno das mesas girantes, que não é o nosso tema de hoje, mas a gente cita só para instigar a curiosidade das pessoas estudarem. E após o codificador da doutrina, que dissemos que não é o nosso ídolo, mas ele é muito respeitado no meio espírita pela obra que trouxe e nos serve hoje de base, de ensinamento, para compreendermos melhor a doutrina do Cristo e tudo o que ele trouxe. Kardec organizou muito bem isso, enviando mensagens, perguntas a diversos médiuns de diversas partes do mundo que não se conheciam e batia. Nossa, essa pessoa respondeu a mesma coisa que essa. Não pode ser sobre questões espirituais, né? Não, pode ser sim. Isso, eu estou diante de uma nova doutrina, de um novo corpo doutrinário que vem nos esclarecer. Foi essa a base. Então, quando se fala em demônios, são aqueles espíritos afeiçoados ao mal, que desencarnaram, que morreu o seu corpo físico, e no plano espiritual vão perturbar aqueles a quem eles odeiam. Vão perturbar o filho, a vizinha, ou pessoas que não se conformaram com crimes que sua família sofreu e vão cobrar daquele que cometeu os crimes no plano espiritual. O que cometeu os crimes já recebeu nova oportunidade, está encarnado, com uma nova proposta, tem a sua família, tem suas dificuldades, mas não é mais uma pessoa má, entendeu que precisa se reajustar diante das leis divinas. Mas aquele que foi ferido não conseguiu perdoar. E o ódio, o desejo de vingança vão destruindo o psiquismo. E faz com que nós
impeçamos a aproximação dos nossos amigos benfeitores. Com isto, nós vamos nos apegando ao mal, nos aderindo ao mal e conseguimos agir como verdadeiros demônios, né, inteligências afeiçoadas ao mal, interagindo negativamente para prejudicar aqueles que, no nosso entendimento, enquanto espíritos desencarnados e vítimas daquele que hoje recebe nova oportunidade, nós estamos apenas fazendo justiça. É esse o entendimento dos tais dos obsessores, que alguns tratam como coitadinhos, outros tratam como demônios, seres que nunca mais têm jeito, mas que por vezes o fundo daquilo é apenas o sentimento de dor, de perda, de fracasso, de impotência e querer fazer alguma coisa sem poder. Então, muito obrigada, Rogério, pela pergunta, muito válida. Desculpa tomar tanto tempo com essa explicação, mas ela é muito importante. Para nós é muito importante quando se tem essa explicação, Valda, porque ainda se existe esse preconceito contra a doutrina espírita, que a doutrina espírita é coisa do demônio, é coisa do capeta, e tem essa situação. Com certeza, muitos de nós temos amigos de outras religiões que, espiritismo é assim, e acaba mostrando uma imagem que é totalmente diferente, né, da doutrina espírita. Valda, tu disseste agora que muitos, né, dizem que Allan Kardec que é o Jesus do Espiritismo, né? Tu poderia trazer um pouquinho só, a gente sabe que não é esse o tema que traz para nós é Contradições de Jesus, mas Allan Kardec, para que as pessoas compreendam, tu explicou também aqui, quem foi Allan Kardec, assim, só para a gente ter uma ideia, porque alguns irmãos têm esse pensamento, não, Allan Kardec que é o Jesus do Espiritismo, não, só para a gente ter uma base mais ou menos, ter uma ideia de quem é Allan Kardec mesmo, o que Allan Kardec fez no Espiritismo. Tu já trouxe alguma coisa de perguntas que ele fez, mas só para saber quem foi Allan Kardec mesmo, a gente poder dar uma pincelada para o pessoal ter uma ideia de que Allan Kardec não foi o Jesus do Espiritismo, não é o Jesus do Espiritismo. Né? Traz para nós, Valda, por gentileza, essa questão sobre Allan Kardec? Sim, dentro das minhas limitações de conhecimento... Não, é uma coisa bem básica, assim, só para o pessoal ter uma ideia. Allan Kardec foi um professor, um pedagogo, um cientista, um homem de ciência, uma inteligência única. Um espírito preparado pelo Cristo para trazer essa doutrina, cumprir com a sua missão de trazer o que nós entendemos pelo Consolador prometido, o Espiritismo. Kardec, ele inicialmente não é Kardec, como assim, né? É o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nascido na França, em 1803, agora me deu branco, mas é em outubro de... É 1803, a gente dá uma conferida, né? Dia 3 de outubro de 1803. Tá, isso. Se não for, no próximo bloco a gente corrige, tá, pessoal? É que falha a memória. Mas, então, para nós entendermos, a doutrina é muito recente. Esse professor viu no que nós falamos sobre o fenômeno das mesas girantes, algo que poderia surgir dali uma nova ciência, uma nova doutrina, e entendeu que, quando viu aquelas mesas se mexendo, ele disse, isso aí é charlatanismo. A posição inicial dele foi a de cético, como homem de ciência que era. E ele disse assim, se uma mesa, me provarem que uma mesa tem nervos para sentir e tem cérebro para pensar, para dar essas respostas inteligentes, se me provarem isso, eu acredito. Se não me provarem, isso aí é misticismo, é qualquer truque, é qualquer coisa. E ele foi ver que quem se utilizava das pancadas daquelas mesas, com a produção dos fenômenos, por causa da presença de médiuns de efeitos físicos, quem proporcionava aquelas pancadas eram os espíritos desencarnados, as inteligências dos homens que viveram na Terra. E por isso tinha comunicações que eram muito de teor intelectual muito elevado e outras muito medíocres, na expressão do próprio codificador. Então, Allan Kardec foi o que organizou a nossa doutrina, recebendo todas as respostas que ele mesmo formulou aos espíritos responsáveis pela codificação, trabalhadores do Cristo, responsáveis por trazer mais uma doutrina que viria acolher a muitos através da sua sintonia, daquilo que as pessoas se afeiçoavam. Foi necessário começar com o fenômeno para chamar a atenção. Hoje, raramente nós vemos em casas espíritas sérias algum trabalho público voltado à exibição dos fenômenos. Raramente não, nunca em casas espíritas sérias. O objetivo do espiritismo é auxiliar-nos no nosso próprio melhoramento.
a que nos tornemos melhores, nos situarmos em relação à vida espiritual, a importância disso, para que nós possamos melhor viver a vida material, melhor nos relacionar com as pessoas. Não, isso aí fulano aí não gosta de fulano, não quero saber, nem me interessa, não é da minha família, eu nem tenho que conviver. Mas qual a importância de nós termos colegas de trabalho difíceis? Qual a importância de nós termos colegas de faculdade difíceis? Qual a importância de nós termos familiares difíceis? É para a gente cortar as relações, que nem fazem, vamos cortar as relações com eles porque nós somos o centro do universo e o ser mais importante da galáxia? Não, né? Realmente a importância é de reajustamento de almas. Nós nos comprometemos negativamente no passado e voltamos com aquela pessoa difícil, que nós consideramos difícil, para aprendermos a amá-la verdadeiramente. Amar como... mas não posso amar alguém que me judia, que me odeia. Não, não é amar como eu amo alguém que é meu amigo, que é pessoa próxima, que é familiar. Mas amar no sentido de perdoar ou de não desejar o mal. Porque normalmente quando a gente não ama uma pessoa, que tem aquelas rusgas, a gente odeia, agarra um nojo e que se dane, que se dê mal na vida. E fulano fez uma coisa tão bonita. Mas também a gente tenta justificar as boas ações do outro como se ele tivesse facilidades para resolver. E não é exatamente assim, né? Então Kardec foi o que organizou a nossa doutrina, deixou essa base, esse corpo doutrinário para que nós pudéssemos nos esclarecer com maior facilidade. Apenas isso. Ele não é o nosso Deus, nosso Jesus. Nós entendemos como... Desculpa, eu sei que já vai para o intervalo, que já fez um sinalzinho, mas... Fica à vontade, Walter. Vamos pegar um exemplo. Todas as crenças seguem o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Todas as crenças cristãs. Na Igreja Católica, o que nós fazemos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Espiritismo, o que nós fazemos? Na mesma hierarquia, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos benfeitores. Que assim seja. É a mesma coisa. Mudam terminologias, coisas irrisórias, irrelevantes em relação ao teor, ao conteúdo de amor que o Cristo nos deixou. Walter, para nós é muito importante, né? Tem que fazer um intervalo, mas é importante para nós podermos ouvir, porque a gente vai ouvindo, se torna uma palestra, nós podermos ouvir, porque a doutrina espírita, ela nos faz ter pensamentos diferentes daquilo que nós imaginávamos, né? Até porque nós vivemos em um mundo de expiações e provas, nós somos simples e ignorantes, então a gente tem o direito de errar, mas não persistir no erro, né? A gente vai aprendendo conforme nós vamos aprendendo dentro da doutrina espírita. Lembrando que aos irmãos, nossos amigos internautas que podem participar do nosso programa Terceira Revelação, deixando seu comentário aí no nosso vídeo, na nossa fanpage da Associação Espírita Caridade no Facebook. Ou pode participar pelo WhatsApp, que é o 99230-8189. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Estamos de volta com o programa Terceira Revelação, um programa aqui da Associação Espírita Caridade. Queremos deixar aqui o nosso abraço fraterno aos nossos irmãos que estão aí curtindo e comentando no Facebook sobre o tema. E nós temos aqui a nossa irmã Érica, que diz: eu procurei um caminho e aceitei o Espiritismo. Um abraço para a nossa irmã Érica. Também temos a Lília Maria. Muito bom, precisamos muito de Espiritismo. Deixamos o nosso forte abraço também à nossa irmã. Ao nosso irmão Rudinei Moscarelli, maravilhoso programa, emocionante. Um abraço ao nosso irmão, também trabalhador aqui da Associação Espírita Caridade. Um abraço a esses irmãos que estão ligados aí no nosso programa Terceira Revelação. E nós vamos continuar com o nosso bate-papo com a nossa mana Valda Aguiar, aqui da Associação Espírita Caridade, que está falando sobre contradições de Jesus. Valdo, como bem falamos no primeiro bloco, nós temos algumas questões para se trabalhar. E aqui nós temos mais uma questão referente a Jesus. Aí nós temos o seguinte: teve um episódio narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 9 de seu evangelho, em que Jesus convida um homem a segui-lo e este pede para que possa primeiro enterrar seu pai, que acaba de morrer. Jesus disse aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quando a ti vai anunciar o reino de Deus. Parece desumano. Essa questão nós já falamos anteriormente, né? E aqui se abrange uma outra questão, Valdo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículos de 34 a 36, nos assusta um pouco as seguintes palavras de Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Né? Então a gente leu a pergunta anteriormente ali de como é que eu vou deixar o cuidado, né, os mortos enterrar seus mortos, e agora me vem uma outra questão, né, que traz: não vim trazer a paz, mas a espada. O que o Espiritismo traz sobre essa questão, Valdo? São muitas palavras que nós ainda podemos não conseguir entender, mas o Espiritismo nos esclarece. O que o Espiritismo traz sobre essa questão, Valdo? Nós encontramos todos esses tópicos que nós abordamos até agora sobre essas, lembrando, aparentes contradições de Jesus. Nós encontramos uma base doutrinária no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Antes de nós respondermos a essa pergunta, eu vou fazer uma pequena correção. Nós somos amadores, não somos profissionais na área de mídia aqui, de apresentação de programa, então a gente fica um pouquinho nervoso. Kardec nasceu, Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, e eu peço perdão porque acho que eu falei 1803. Então, 3 de outubro de 1804, vamos pesquisar aqui para ter certeza, passar a informação correta. Não que isso vá mudar a nossa vida, mas vamos fazer certinho a coisa, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Em algumas outras traduções, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando Jesus fala não vim trazer a paz, mas a espada, ele vem antecipar que ele já sabia que a doutrina dele não ia se estabelecer de forma branda, de forma muito pacífica. Ele sabia que haveriam espíritos apaixonados e seguindo as suas tendências inferiores, crendo fazer o bem, seguir, estabelecer a doutrina de Jesus através da espada, se impondo diante dos outros. E aí nós vemos aí na história as cruzadas e tantas outras guerras sanguinolentas em nome de Jesus. Nós encontramos hoje as pessoas brigando no Oriente Médio por conta de uma crença, por estabelecer, fixar Alá. Se nós formos olhar o Corão, prega só o amor. A forma como está sendo estabelecida ainda é essa, de ter que pregar e instituir aquela crença pela força física, pela força belicosa, por armamento pesado e tantas tristezas que nós vemos hoje por causa da falta de entendimento. Jesus já sabia que pelas individualidades ainda muito arraigadas ao mal, aos instintos inferiores da maioria dos homens na Terra, que, como o Johnny falou no encerramento do bloco anterior, é um plano de expiação e de provas, ou seja, é um plano inferior ainda, um plano de imperfeições, em que predominam as imperfeições. Então, Jesus já sabia que isso ia acontecer, essas divergências entre os povos,
por conta da sua doutrina. Em outro momento, ele também diz assim, não vim trazer paz à terra, vim trazer fogo e tenho pressa de que esse fogo se acenda. Também trazendo dando essa mesma ideia. E aí eu vou pedir licença aos irmãos para ler um outro trecho em que ele fala assim, eu vim trazer fogo, né? Eu vim trazer fogo à terra e o que eu quero, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho que ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. O batizado do batismo ao que Jesus se referia era aquele momento, aquela transição da cruz, para que realmente chocasse, e era algo que ele tinha se proposto, ele sabia que pelas tradições da época isso aconteceria. Ele trouxe isso já sabendo, mostrando, como o Johnny falou antes, né? Por que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Ele já sabia que precisaria dar essa prova de amor, de ensinar o perdão, mesmo aqueles que nos ferem, nos humilham, nos magoam. E ele continua a narrativa, isso no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dizendo, não vos digo eu, mas... vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não. Vos digo eu, mas a separação. Ou seja, eu não vim trazer paz, mas a divisão. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas e elas estarão divididas. Pai contra filho, filho contra pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Ou seja, além disso, de saber que a sua doutrina não seria estabelecida de forma totalmente pacífica, porque não aconteceu, Jesus já nos antecipa uma outra ideia da reencarnação, do reajustamento que nós falávamos antes. Por que eu tenho que conviver com essa criatura difícil? Porque em algum momento eu me comprometi muito com ela negativamente. Ou eu a desviei para que hoje ela venha dessa forma, eu fui o proporcionador do seu desvio, ou ela me prejudicou, ou nós nos envolvemos em tramas escusas. A justiça divina é tão perfeita, tão sábia, que nos coloca diante daqueles a quem nós prejudicamos, nos dando a oportunidade do perdão compulsório. Por quê? Por que perdão compulsório? Porque por nós mesmos, se alguém nos prejudicou tanto, a gente não vai querer perdoar. Não, aquele perdão falso, né? Não, eu perdoei, mas não quero conviver com essa víbora. Eu perdoo, mas não quero saber dessa criatura. Eu fico colocando condições ao perdão. E o perdão tem que ser sem condições. A gente tem que perdoar incondicionalmente, demonstrando o amor ao próximo. E quando nós nos sentimos magoados, ofendidos e não queremos perdoar, ou que fizeram barbaridades contra nós ou a nossa família, nós não vamos conseguir perdoar nessa existência. Nós recebemos uma próxima, como bênção, como presente de Deus, para que nós recebamos o nosso inimigo no nosso colo, como filho, que a gente vai aprender a amar e olhar aquela criança, a nossa bênção, a luz da nossa casa. E nós conseguimos, enfim, efetuar o perdão da forma mais amorosa possível e sem interesse. Porque se alguém me ferir nessa encarnação, com consciência de causa e tudo, e eu disser assim, não, eu perdoo, por quê? Porque eu sei que nas próximas eu posso me comprometer espiritualmente e tal, eu não estou perdoando de coração. Então tem que ser um perdão sincero. O perdão sincero é eu aprender a amar aquele ser que está no meu lar, na minha família, no ambiente de trabalho, alguém com quem eu conviva muito intimamente, de forma muito próxima, que eu tenha que conviver de forma muito próxima, e aprender a relevar as dificuldades, a entender que aquela pessoa não está no mesmo tempo que eu, que ela precisa ser amada. Muitos dizem, né? Aquele filho difícil, tem 4, 5 filhos na família, e um é a tal da ovelha negra, né? E aí falam assim, não, mas olha só, os irmãos que não são, as ovelhas brancas conversando, né? Que coisa meio preconceituosa isso, né? Mas enfim, vamos aos ditados populares, né? Aí os irmãos conversando e dizem, mas fulano apronta 1000 coisas e o pai e a mãe estão sempre, alisando ele, fazem de tudo para aquela criatura, dão dinheiro, arrumam coisa para ele, vão lá ajeitar, vão lá ficar paparicando, enfim. Mas por quê? Aquele que é o que mais dá trabalho, o que apresenta mais dificuldades, é o que mais precisa ser amado. E às vezes nós não entendemos isso. Na maioria das vezes a gente acha que o que faz o bem tem que receber o bem imediatamente.
Sendo que aqueles que não dão trabalho, que não incomodam, que são as plantinhas que é só regar, dar água, amor e carinho que está tudo certo, aqueles ali não precisam de tanto cuidado quanto os outros, mas recebem igualmente. Conseguem filtrar o mínimo que recebem, porque o outro precisa de mais. Então, Jesus também antecipava isso, quando diz que não veio trazer a paz, nem a espada, não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão, né? Veio colocar uns contra os outros. E também, aquilo que falamos antes, que ele sabia que a doutrina dele não se estabeleceria de forma pacífica entre todos os povos, o que já comentamos, é importante colocar também que, quando ele disse isso, ele também já sabia que aquilo que é verdadeiro e que prejudica os poderosos de todas as épocas, aquilo vai ser combatido por aqueles que detêm o poder. Uma verdade que prejudica um determinado grupo que detém o poder e que quer dominar o povo por intermédio de imposições, essa verdade liberta. Se eu acreditei até determinado momento da minha vida que, pelo contexto em que eu me encontrava, familiar, ambiente, civilização, enfim, acreditei que existia um inferno perpétuo, um céu eterno, depois que eu morresse, e eu sabia que eu tinha cometido algum erro, e todo mundo comete erro, não tem ninguém que não cometa erro, e eu cometi um erro, meu Deus, vou pro inferno, agora eu vou me largar, porque eu já vou pro inferno por causa disso mesmo, eu não tenho perdão, eu não me perdoo também quando eu cometo um erro gravíssimo, acho que eu bati aqui, desculpa. Eu também não consigo me perdoar porque eu sei que aquilo está errado, a minha consciência me acusa. E aí eu vou ficar me culpando e dizer, então tá, eu já cometi um erro, eu destruí a vida de uma família, né? Sei lá, fiz alguma coisa, destruí. Então agora eu não tenho mais jeito, eu vou beber até estragar meu fígado, eu vou fumar até endurecer meu pulmão num enfisema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós estamos falando coisas assim que podem parecer meio absurdas, mas aí vai da mentalidade de cada um. Se eu já não tenho mais jeito, azar. Eu matei um, matar mais 2, 3 não quer dizer nada. Já vou pro inferno mesmo, segundo essa crença que eu nem paro para pensar, mas né, eu já estou condenado a isso. E eu não quero ficar, se eu sou desse jeito, eu não quero ficar lá no lugar das maravilhas eternas, porque vai ser muito sem graça, porque os anjos tocando harpa, aquela história toda. Por desconhecimento nós fazemos isso. E aí, quando eu me liberto consciencialmente desse engessamento de igualar todos pelos seus atos, claro, nós somos todos iguais diante de Deus, que somos filhos dele. Ele nos vê como filhos e não vai privilegiar uns e condenar outros. É uma, segundo a doutrina espírita, lei de causa e efeito. Nós praticamos, nós plantamos, a colheita vai vir. Porque a gente sempre planta em solo fértil para nós. Nosso solo é sempre fértil. Só que a gente esquece de plantar o bem, né? Planta o mal e vai colher o mal. Nesta existência, nas próximas. Mas quando eu me liberto disso e tem alguém que me quer sob um cabresto, que detém o poder e quer que eu siga, vamos acabar com essa doutrina. Vamos cortar tudo isso. Porque é uma doutrina que vem cortar pela base todos os abusos que os povos de todos os tempos cometeram, líderes de todos os tempos, políticos, religiosos, os homens de ciência, cometeram os abusos por causa desse poder que receberam. E essa doutrina vinha trazer o amor ao próximo, a humildade, elevar os simples de coração, a pureza de coração, enfim. Jesus já sabia de tudo isso e veio nos antecipar e nos preparar para isso. E olha que interessante, né, Val? Tu falastes da questão da ovelha negra e da ovelha branca, e aqui a nossa mana Érica traz para nós o seguinte: eu tenho intriga com a minha filha, eu busco quando o lado oposto não aceita, ou seja, ela quer, o que eu posso fazer, né, para me poder tentar chegar mais próximo da minha filha, né, porque ela não aceita esse meu lado. O que a doutrina espírita nos traz referente a essa questão que tu trouxeste para nós?
alguns pontos. O primeiro, saber que se eu não me ajusto com alguém no meu lar, sobretudo essa relação de mãe e filha, em algum momento, uma de nós ou ambas erramos. E nós precisamos desse reajuste através do amor, que é o segundo ponto. Amar. Amar. Amar incondicionalmente. Ah, mas ela me ofende, ela me judia, ela me faz isso, ela me faz aquilo. Exercita o amor através da paciência, da tolerância, de respirar fundo, contar até 10 quando formos criticados. Terceiro ponto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces, a primeira oração dominical. Uma vez na semana, domingo, de preferência, ou se eu quiser, não posso domingo eu trabalho, não consigo parar, faça outro dia, oração dominical, que pecado, eu não vou fazer no domingo. Não, faz em qualquer dia. A oração dominical é uma orientação, é o Pai Nosso. Nós podemos fazer diariamente também, isso não interfere em nada. Mas se dedica uma vez na semana, um dia fixo. Tal dia, tal horário, eu estou em casa, ninguém vai me interromper, vou desligar celular, telefone, tudo, vou trancar a casa se for necessário. Vou ler passo a passo aquela oração dominical. No Evangelho, indicamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Pai Nosso ali é comentado. Então, cada frase, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí vem todo um trechinho, dá mais ou menos uns 20 minutos de leitura. A gente lê aquilo e pensa, e no final, em teu nome, pedimos a proteção para todas as pessoas sofredoras, e em especial por N. Aquele N ali é para a gente preencher com o nome daquela pessoa com quem a gente tem dificuldade. Coloca ali o nome da tua filha, bota o nome da filha ali, emana a melhor vibração do mundo, o melhor sentimento e agradece. Agradece a Deus. Não conta para a pessoa que está fazendo isso. Não conta porque é melhor não contar. Deixa assim, faz na intimidade aquilo. E vai observando, vai se observando em relação à pessoa, fazendo aquele exercício de tolerância, de amor. É uma orientação da doutrina espírita. E outra, né? As casas espíritas estão abertas aí a todos para um esclarecimento maior, para se sentirem revigorados através das bênçãos que nós recebemos numa palestra, num estudo. Isso é maravilhoso. Valdo, está na hora de nós encerrarmos o nosso programa Terceira Revelação. Nós sabemos que, claro, com certeza o pessoal está no que pena, porque a gente começa a ouvir e vai abrindo a nossa mente com o tema sobre Jesus, o Espiritismo, nós começamos a nos aprofundar, mas está no momento de nós encerrarmos o nosso programa Terceira Revelação, que volta dia 29, no próximo sábado, dia 29 de julho, com mais programa Terceira Revelação. Agradecemos a nossa irmã Valda pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, né, nos esclarecendo um pouco mais. Valda, só as palavras finais para o nosso programa Terceira Revelação. Apenas agradecer a ti, Johnny, aos nossos amigos telespectadores que participaram do programa, aqueles que apenas assistiram, emanando boas vibrações, torcendo para que nós conseguíssemos trazer da melhor forma possível os apontamentos dessa doutrina que só nos esclarece e nos consola. Somos muito gratos por essa oportunidade, pela harmonia desse trabalho. E é isso, gratidão. Então, muito obrigado mais uma vez à nossa mana Valda. Nós só vamos repassar aqui os irmãos que estavam com nós nessa manhã, que curtiram, que comentaram. A nossa mana Silvia Vargas Caniel, o Rogério Fagundes, a Érica Cabrosi, a Márcia, a Daiane, o Rudinei, a Cíntia Fraga, a Dani e a Meg Reis. E a dona Cleonice Correia, que está dando um bom dia para nós também aqui. E curtiu o programa Terceira Revelação. Sábado que vem tem mais Espiritismo para todos nós. O vídeo de hoje, ele vai estar, em breve, será disponibilizado no nosso canal no YouTube, que é o canal Amigos da Caridade. Se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever lá e botar o sininho, que sempre vai receber a notificação do vídeo que vai chegar para os irmãos. Sempre que tiver um vídeo novo do programa Terceira Revelação ou uma exposição da Associação Espírita Caridade, vai estar lá na página Amigos da Caridade. Então, o nosso muito obrigado aos nossos irmãos que estiveram com nós no dia de hoje e continuemos na paz do Cristo.
Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.